Sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula nós vamos falar sobre coisas que são um perigo dentro de casa, né, mãe? Como é que é? O que a gente vai falar hoje? Sobre casa doente. E tem coisas em casa que prejudicam muito a nossa vida, né? É um perigo ter essas coisas em casa. É um perigo. Oh, meu Deus. Perigo. Pensa aquela placa de perigo quando a gente vê um local que não pode nem chegar perto, né? Porque, de fato, é isso que acontece. Quando a nossa casa ela está doente, ela se nos prejudica. Então, vamos lá. Hoje a gente quer mostrar também alguns pontos bem importantes para você. Coisas que, de repente, aí na sua casa está acontecendo, sua casa aparentemente está tudo certinho, mas falar que três coisas que são um perigo em casa, né? Nossa, total. Três coisas que são um perigo em casa, que você não pode ter. E a gente vai mostrar aqui alguns casos o que acontece quando você ajusta, remove essas coisas da sua casa. Exato. Dá só uma olhadinha aqui. Então, na primeira imagem, aqui é a bagunça, né? Como eu falei, essa bagunça ela é muito aparente, ela é muito fácil de você registrar. Mas, às vezes, tem sim uma gaveta desse jeito, às vezes tem um armário guardado, coisas ali inúteis, coisas que você não precisa. Nós temos hoje, meu Deus, a gente tem que começar a ter esse despertar, né? Temos muito mais do que precisamos. Se começarmos a pensar, só entra coisa nova na hora que eu tiver uma coisa velha, tirei uma coisa velha, aí entra um novo, você começa a ter espaço. Mas a necessidade de acumular, de ter mais, é muito maior. E claro que isso tem muito a ver com a questão psicológica, de novo. Por que eu preciso de tanto? Não precisamos de tanto. Né? O que precisamos ter é o que realmente usamos na nossa casa. Então, essa organização interna dos nossos armários, das nossas gavetas, elas são fundamentais. E aí, ter esse cuidado com as coisas que você acha que sempre vai precisar. Vou precisar de um preguinho. Outro dia, conversando com a Cidinha, que é a nossa contadora aqui, ela contou, hoje eu não fui trabalhar, tirei amanhã, na verdade, para organizar um espaço do meu quintal, né? Porque ali o marido vai guardando muitas coisas. E eu falei, ele está aí te ajudando? Ela falou, de jeito nenhum. Porque ele vai sempre dizer, olha, tá vendo? Eu usei tal coisa, porque estava lá e eu não precisei comprar. Eu falei, mas quanto tempo isso está aqui no quintal? 2, 3 anos, esperando um dia precisar? Então, a gente fica sempre com essa ideia, vou precisar um dia, né? Qualquer hora pode ser que precise, eu tenho lá. E às vezes nem sempre aquilo que você precisa no tamanho, você encontra. E aí a gente vai acumulando. E energeticamente falando, isso afeta a nossa prosperidade e afeta a nossa saúde. Energeticamente, você vai ser prejudicado, porque a energia pessoal, ela é prejudicada. E isso traz o quê? Confusão mental. Por isso que eu falei que afeta o nosso psicológico. Você não consegue ter clareza da sua vida, vivendo num local desse. E aquilo que eu falei, não adianta você querer jogar culpa no marido, não adianta você querer jogar culpa nos filhos, porque não tem apoio. Então, assim, o que você pode fazer, você precisa fazer. Não adianta deixar, porque você vai ter problemas. Você lá na frente vai pagar a conta. O boleto vai bater na sua porta. Então, vamos lá. Temos aí alguma coisa para falar a respeito da bagunça? Com certeza. Então, olha só, pessoal, é isso que a gente quer mostrar aqui para eu poder dar uma lida. O que acontece quando você organiza seu espaço? Olha, foi o que a Cristiane nos falou aqui. A Cristiane falou assim, hoje eu preciso dividir minhas experiências da semana. A Cristiane é aluna nossa, tá? E considero tudo as limpezas que estou fazendo. No mês de agosto, tive que passar por um procedimento cirúrgico. Logo, veio a conta do hospital. Foi bem assustador, eu posso dizer. Foram 17 mil reais. 17 mil reais que a Cristiane tinha que pagar para o hospital por conta de um procedimento cirúrgico. Aí ela continua. Achei que não daria conta de pagar, mas para minha surpresa, chegou outro recibo, outra mensagem, nesta semana, mostrando que o valor que eu tinha que pagar eram 600 reais. Muita diferença, né? Nem acreditei. Nosso seguro resolveu pagar o restante. Que bênção. Ontem, eu arrumando gavetas e a minha bolsa, jogando papéis no lixo, encontrei um bilhete de loteria da semana passada. Eu havia esquecido disso. E não é que acertei uns números e ganhei 100 reais? E eu, como estou, rindo à toa. Para quem nunca ganhou nada em jogos,
Viva a prosperidade. E não foi só a Cristiane que teve resultados, né? Vou ler aqui um outro relato de uma outra aluna nossa, a Juliana. A Juliana mandou o seguinte para nós: boa tarde, quero compartilhar com vocês uma grande alegria. Esse final de semana fiz muita limpeza física na minha casa e retirei papéis acumulados. Lavei as calçadas que estavam todas emboloradas, mas esqueci de tirar foto de como estavam antes, porque lá dentro do grupo do Facebook dos nossos alunos, a gente costuma mandar fotos, né? Então ela se justificou aqui que esqueceu de tirar a foto do antes. Limpei a geladeira e retirei o que estava vencido. E também dei uma geral no meu banheiro que estava embolorando na parte superior. Troquei a saboneteira que tinha quebrado e colei uma parte do rejunte dentro do box que estava infiltrando na parede. E detalhe que o meu banheiro está na área da prosperidade. Durante todo esse momento, eu mentalizava que cada coisa que saía, eu estava abrindo espaço para a prosperidade vir até mim. Fazer parte da minha vida e da minha casa e, principalmente, que precisava pagar as minhas contas, porque eu não tinha dinheiro suficiente. Na verdade, nem deu tempo de postar as fotos ontem, porque eu terminei tarde todo o serviço. Mas a resposta acabou de chegar. R$ 750 vindo de forma inesperada. Viva prosperidade. 2 relatos poderosos aqui de correção, de bagunça, desorganização. E olha só, o depoimento, ela colocando da seguinte forma: cada momento que a pessoa vai fazendo, vai tirando um papel da bolsa, vai limpando uma gaveta, qual é o sentimento? Clareza mental e também o coração fica mais leve, você se sente melhor. Só por isso já vale muito. Mas veja só quantas coisas a gente está impedindo de que chegue até a nossa vida, que chegue até a nossa casa, que chegue até a nossa família. Então, você tem aí um resultado, por exemplo, de pagar, né? Teria que estar pagando aí R$17 mil por um procedimento, né, cirúrgico. Olha para quanto foi para R$600. Quantos bloqueios de energia, de prosperidade temos na nossa casa quando temos acúmulos, quando temos coisas que são totalmente inapropriadas, que não faz sentido estar ali. Então, olha só, você vai limpando, você vai jogando aquele papelzinho fora, você vai tirando essas energias estagnadas de dentro da sua casa. Percebe a diferença? Olha a importância. Não é por acaso que a gente começou falando sobre a bagunça. Então, tem a bagunça que ela é visível e tem aquela bagunça que não é visível, aquela bagunça que fica guardada, escondida. Fica escondida na sua bolsa, fica escondida na gaveta, fica escondida dentro do armário. Quem entra na sua casa, de repente, não vê, mas você sabe o que você tem guardado. Certo? Quinas. Você sabe o que acontece? O que são essas quinas? Quina é tudo que você tem apontado para você. Quando nós temos móveis, eu não tenho nada aqui, né, para apresentar. Quando temos... Não, né? Às vezes eu gosto de ter... Por exemplo, você tem uma coluna, ali tem uma direcionada... Bom, tem direcionada para a cama. Por exemplo, tudo que você tem de móvel, que tem um canto vivo, 45 graus, aquele pontudinho, uma faca mesmo, enfiadinha, para a sua direção, ela vai estar afetando o seu campo áurico. Por quê? Porque nós somos energia, pura energia. Tudo na vida é energia, tudo isso aqui, né, é como se fosse... uma massinha, né? Aquela massinha de modelar, né? Tudo isso aqui parece um móvel, parece, né, uma cama, parece, enfim, uma parede, mas na verdade são moléculas, são energias. E isso vai estar afetando de alguma forma o nosso campo energético também. Então, você estando deitado na cama ou sentado numa cadeira, numa poltrona, onde tem direcionado para você uma quina o tempo inteiro, vai afetar o seu campo energético. E isso vai acontecer o que com você? Pode ter dores no corpo, pode ter uma sensação de insegurança, de medo, de acusação. Sabe aquelas pessoas que ela anda na vida sempre se sentindo assim, melindrada, sempre alguém acusando de alguma coisa? Tinha que ser, né? Só acontece comigo. Estão lá sempre me acusando, eu faço tudo de melhor, mas não sou reconhecido, estão sempre me apontando o lado ruim, não o meu lado bom. A pessoa se sente o tempo inteiro como perseguida. E isso afeta tanto a questão da saúde, como também o seu psicológico. Pense sempre assim, tudo que está
à minha volta, vai afetar a minha energia e vai afetar os meus neurônios. Não tem como. Nossa questão psicológica, ela está envolvida o tempo todo, o tempo inteiro. Então, quando você tem essa situação, precisamos fazer correção. Por isso que eu falo sempre, nada de cama embutida em armários, né? Formando, né, aquele caixotinho onde você entra dentro. Quando temos, por exemplo, do outro lado ali, me parece uma coluna direcionada para a poltrona, é isso, né, Lucas? Então, ali, você o tempo inteiro está recebendo essa energia. Mas isso pode ser de uma forma diferente? Pode. Pode ser também, por exemplo, em frente à sua casa, porque o nosso entorno também vai nos prejudicar. Entenda sempre, vai estar sempre influenciando. De uma forma ou de outra, vai nos influenciar tudo que está à nossa volta. A nossa casa também recebe essas energias, esse campo, né, eletromagnético, de tudo que está à volta. Então, por exemplo, uma casa que tem um telhado bicudo, né, aquela ponta, né, aquele formato de telhado que vai na direção da sua porta de entrada, na direção da sua janela do seu quarto, isto te afeta o tempo inteiro. Você não sabe de onde veio. Por isso que é legal a gente aprender a ler a nossa casa. Essa observação é para você ir ajustando. Mas, Sueli, então não vai ter casa perfeita, né? Sim, não tem casa perfeita, mas tem ajuste, tem como você fazer as mudanças necessárias ali. Isso é o mais interessante, porque, de fato, quando você vai fazer um móvel para a sua casa, se você tem esse conhecimento, você não vai repetir isso. Você vai saber que você está se sentindo totalmente apertado naquilo. Você vai sentir que tem coisas ali te incomodando a noite inteira. Pensa só, a cama é um local onde você fica muitas horas. Já imaginou você recebendo essa energia apontada para você o tempo inteiro? Vai trazer problemas de saúde. E por isso nós trouxemos aqui um relato para você ver o que acontece quando você tem essa situação, por exemplo. No caso, é um quarto, né? Beatriz, outra aluna nossa, enviou para a gente. Coisas boas começaram a acontecer. Curei síndrome das pernas inquietas. Sono mais tranquilo. Me apaixonei pelas plantas e aprendi a observar minha casa. Fiz a correção de quina no quarto. Foi cura imediata das pernas inquietas. Sinto minha casa mais leve e harmônica. Olha que fantástico. Olha só, fiz a correção de quina no quarto. Foi cura imediata das pernas inquietas. Eu vou até detalhar. A Beatriz, ela é farmacêutica e ela, por muitos anos, ela por 20 anos, sofrendo com pernas inquietas, e isso atrapalhava o relacionamento, inclusive, porque a noite inteira ela se debatendo, não tinha uma noite de sono tranquila, reparadora. Além de tudo, né, o marido ali junto também acaba incomodando, porque o tempo inteiro acordando e se mexendo. E aí, quando ela chegou na aula, que fala exatamente da parte estrutural, ela se deparou e falou assim, na minha casa não tenho quina. E ela andou, percorreu ambiente, sala, cozinha. Quando chegou no quarto dela, ela viu a cômoda, que estava exatamente na direção, a quina da cômoda, na direção da cama, na posição que ela fica deitada. Ela falou, não acredito, isso acontece comigo? Então, vamos lá, vamos ver o que, né? Vamos fazer aqui um teste. Ela pegou e colocou o roupão dela à noite. E aí, o marido, o que você está fazendo? Estou colocando um roupão aqui, porque tem uma quina na direção, né, da cama, mas exatamente na posição que eu durmo. E ele falou, tá bom. Aí ela dormiu aquela noite inteira. Ele falou, foi coincidência, né? No dia seguinte, falou, isso foi coincidência. E assim ela foi fazendo por vários dias. Numa noite, ela esqueceu de colocar o roupão. E aí ela começou a debater a noite inteira. O marido levantou, colocou o roupão, e no dia seguinte ele comenta com ela o que foi que aconteceu. Que ela havia esquecido de colocar o roupão, né, em cima ali da cômoda, bem na quina do móvel, e ela passou a dormir a noite toda. Então, perceba que sim, vai estar afetando o nosso campo energético e vai na direção exatamente da onde está pegando ali no seu corpo. Poderia ser um mal-estar, cada pessoa tem uma sensibilidade, ela já tem isso de muitos anos, e olha só, ela falou que desde menina sempre teve, mas a partir de então ela não teve mais essa situação e passou a dormir a noite inteira. Então preste atenção, o que nós temos à nossa volta. Olha como é que é. Afeta, de uma forma ou de outra, acaba nos afetando.
Perfeito? Então, vamos observar aprender a ler a nossa casa. Próximo erro em casa é a fiação. Exatamente. Pouco se fala da fiação, né? Hoje nós temos muitos equipamentos. De repente, a nossa casa, ela foi construída com uma quantidade de tomadas, né? Porque, afinal de contas, né, na construção se pensa, vamos colocar aqui eletrodomésticos, vão ser tais, no quarto a mesma coisa, na sala, e assim por diante. Só que o tempo inteiro a gente acaba consumindo mais aparelhos. E aí vamos fazendo o quê? O tal do cão abaixo, né? Aí vem uma reguinha, vem um fiozinho, né? Vem uma régua aqui, outra acolá, e aí a nossa casa fica totalmente horrível. Só que não é só na questão visual que fica muito feio, é a questão elétrica mesmo, porque vai nos afetar. E vai afetar o psicológico novamente, porque emaranhados de fio, mente totalmente confusa, atrapalhada, não tem clareza, aquela mente que fica totalmente, sabe? Você não sabe para onde ir, sabe? Não sabe exatamente para onde ir. Fica totalmente confuso, completamente atrapalhado. Exatamente o que está mostrando. Lembre sempre, se a casa ela é o reflexo do seu sentimento, do que você está passando, você está colocando uma imagem ali. Tem as imagens que a gente vê e tem o que não vê, né? A questão eletromagnética você não percebe, porque a fiação tem muito. Isso vai te afetar de alguma forma. Essa fiação, tudo ligado, vai mexer com seus nervos. Se você não dorme bem, imagina um quarto com um monte de fiação assim. E aí vai trazer o quê? Confusão mental, indecisão, não sabe para onde vai, tudo, sabe? Cabeça enrolada, cabeça confusa. Exatamente isso que acontece. Além de trazer alguns problemas de saúde, tem essa questão aí da confusão mental. Então, vamos lá ter nossa casa bonita, próspera. E é isso que a gente ensina. Decoração em sintonia, sim, falamos de decoração, falamos em harmonização, falamos em equilíbrio. Acima de tudo, para que você tenha a sua casa plena, bonita, gostosa. E você aí, de repente, aplicar também no seu negócio, né? Porque tudo isso vai refletir também, se você tem um negócio, vai refletir no seu negócio, na sua empresa, na sua loja, no seu comércio geral. Tá certo? Grande abraço, muita luz. Tchau, pessoal. Boa noite.